O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés.
Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Batista, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, todos ouviram bem a primeira leitura do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Moisés estava há 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as diretrizes para o povo de Deus. Deus, que sabe tudo, sabia o que estava acontecendo lá embaixo. Ouviu-se barulhos de festa, o povo tinha feito um ídolo para adorar. O povo de Deus tinha se cansado facilmente, como disse o Senhor a Moisés. O povo se afastou muito depressa da aliança, dos preceitos que eu fiz com eles. O povo queria um Deus para adorar. Vamos aprender então que todos nós temos a necessidade de Deus. Nós somos um ser religioso. Está no nosso DNA, na nossa veia corre a religião. Se o homem não conhecer o Deus verdadeiro, o homem vai criar o seu próprio ídolo. Chamamos isso de paganismo, primitivismo. Por isso que Deus vai escolher Moisés, Abraão, a fim de que um povo conheça o Deus verdadeiro. Nós chamamos esse mistério de revelação. Deus precisa se mostrar quem Ele é ao mundo, para que o mundo não cultue qualquer coisa, mas o mundo adore ao verdadeiro Deus. E Deus vai se revelar em seu Filho Jesus Cristo. O Antigo Testamento da Bíblia é
um início da revelação de Deus, mas será em Cristo Jesus que a revelação de Deus vai se dar plenamente. O povo dizia, no deserto, o povo dizia, Moisés está demorando demais, e exigiram de Arão que ele fabricasse um ídolo para que o povo adorasse. O povo sofria de uma impaciência tremenda. Queridos irmãos e irmãs, isso me faz lembrar aquela palavra de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro As Confissões, classicamente dizia: fizeste-nos para vós, Senhor, colocastes no coração do homem o desejo de vos louvar, e o homem não descansará em paz enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho queria dizer com isso que o homem, por natureza, ele é religioso. Por isso eu dizia, se ele não conhecer o Deus verdadeiro, ele vai montar a sua própria religião. E o homem não tem autorização para isso, senão ele cai na idolatria. Dizia Santo Anselmo, que o homem não pode conhecer a Deus, se Deus não se mostrar, não se revelar ao homem. O homem pode procurar a Deus ansiosamente, mas se Deus não se mostrar ao homem, o homem nunca poderá conhecê-lo. E o homem cai nessa aberração de criar um ídolo para si. A idolatria é algo tão irracional que o ídolo é um boi. Um salmo diz assim: um boi que sabe comer só feno, não tem razão, serve para o abate e para o alimento das pessoas e para nada mais. É como se a primeira leitura quisesse dizer: a idolatria é algo irracional. Moisés, embora a gente não tenha escutado toda a leitura, ao descer do Monte Sinai, vendo aquela cena vergonhosa, quebrou as tábuas da aliança numa rocha, mandou desmanchar aquele ídolo e fez o povo beber a água na qual ele havia despejado o resto daquele ídolo. Idolatria, meus irmãos, é afastar-se de Deus para preferir outro. O povo de Deus tinha saído há pouco tempo do Egito. O Egito era terra de idolatria. Eles tinham vários deuses representados em ídolos, em imagens. Meus irmãos, é para dizer que todo povo, toda civilização tem uma religião. Mesmo que não seja a certa, mas tem uma religião, porque todo ser humano tem necessidade de Deus. Por isso que a gente tem que libertar as pessoas da ignorância, para elas não adorarem o Deus errado. Vocês escutaram bem a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo? São Paulo, embora deplorava o seu passado de ignorância na fé, ele agia como alguém que desconhecia o verdadeiro Deus. Mas ele diz a Timóteo, ele dá graças de Deus ter manifestado a sua misericórdia na vida dele. Ele, Paulo, se coloca como o primeiro da fila que necessita da misericórdia de Deus. O pecador entre os pecadores que necessita da misericórdia de Deus. O miserável entre os miseráveis que necessita da misericórdia de Deus. Ele agia, antes de conhecer a Cristo, ele agia pela ignorância da fé. Quando nós ignoramos o verdadeiro Deus, nós agimos idolatricamente, pagamente.
Nós não podemos achar normal que uma pessoa viva nas trevas da ignorância. Aí Jesus diz à sua igreja: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus colocou a sua santa igreja católica neste mundo para anunciar nos quatro cantos a verdadeira fé, que não foi criada por homens, mas uma fé que tem como autor o próprio Cristo. A igreja fala de coisas que não são desse mundo. Como disse o Senhor a Simão Pedro, o primeiro Papa: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, a igreja é aquela que nesse mundo fala das coisas do alto, das coisas que nós não vemos, aquelas coisas que são invisíveis ao nosso olhar. É a Santa Igreja Católica que liberta o mundo da ignorância. Quantos lugares nessa face da terra eram cobertas pela sombra da idolatria, e a Igreja Católica aos poucos foi entrando nesses lugares e anunciando a boa nova do reino. É o que eu estou tentando ensinar no curso de História da Igreja, que às segundas-feiras realizamos em nossa paróquia, coisas que nós não aprendemos na sala de aula, lá naquela nossa escola, conduzida pelo MEC, que diz assim, que não diz para nós que aqueles descobridores que vieram ao Brasil, às Américas, não era no intuito de ampliar os seus domínios, de tomar terra. Pelo contrário, vinham para anunciar o Evangelho, para batizar as pessoas. Meu Deus, o que seria do Brasil se os portugueses não tivessem vindo para cá com a igreja, trazendo a Santa Igreja Católica? Vocês não estariam hoje aqui. Imaginem se fossem os islâmicos que tivessem vindo ao Brasil para espalhar com a espada a fé, ao invés de adorarmos Jesus, o Deus verdadeiro, estaríamos falando num tal de Alá, ou então estaríamos adorando Maomé, ou coisa parecida. Vamos fazer como Paulo na segunda leitura: dar graças a Deus por conhecermos o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na sala de aula dizem para nós que a igreja chegou aqui batizando as pessoas forçadamente. Ainda que isso tivesse acontecido, que isso não é verdade, daríamos graças a Deus. Pelo contrário, e não vão contar isso na sala de aula, todos que habitavam essa terra, antes dos portugueses chegarem, deram as boas-vindas para essa gente. Meus irmãos, Deus nos livre de a gente viver na idolatria, ou seja, no desconhecimento do verdadeiro Deus, preferi-lo a outras coisas. Como nós ouvimos também no Evangelho, o filho pródigo, ele tinha o pai, ele morava na casa do pai, mas ele preferiu outras coisas. Ele pediu a herança, a parte da herança que lhe cabia. O pai dividiu entre eles a herança. Dentro de poucos dias ele pegou tudo o que era seu, o que lhe pertencia, e foi para uma terra distante. Essa história nos retrata o desejo de viver longe de Deus. A gente acha que pode viver longe de Deus. Essa é a maior imbecilidade, porque só em Deus nos movemos, somos e existimos. Deus é o motor que não é movido por ninguém, mas move a todos. Sem Deus o mundo não existiria,
e a gente imagina que pode viver longe dele. Aquele filho mais novo achava que ficar perto do pai era estar numa prisão, acorrentado, e resolveu ir para bem longe. Será se a gente não se reconhece nesse filho mais novo? Eis aqui uma forma de idolatria. Jesus a combateu quando nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto virá a nós como acréscimo. Jesus combateu a idolatria quando disse: não se pode servir a dois senhores. Queridos irmãos, esse é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a nossa vontade, toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Aquele filho mais novo dilapidou toda a herança numa vida desenfreada, e acabou toda aquela herança. Veio a fome sobre aquela região onde ele se encontrava, e ele começou a entrar numa miséria. Esse filho mais novo representa o pecador que está caindo em queda livre, rapidamente, porque se afastou de Deus. Mas o filho mais novo não deu o braço a torcer. Olha como às vezes o coração nosso é duro e demora a gente sentir saudade de Deus. Ele foi procurar emprego na casa de um homem que o mandou para o campo para cuidar dos porcos. E nem sequer lhe era dado o direito de se alimentar com a comida dos porcos. Eu estou falando nas missas, nesse final de semana, que esse filho mais novo, ele representa aqui a situação na qual ele se encontrava, ele representa o estado do inferno. O que é o inferno? É experimentar a completa ausência de Deus. Por que a gente tem que ter medo do inferno? É porque lá tem fogo? É porque lá é muito feio? Não. Santa Teresa dizia que se no inferno ela tivesse Deus, para ela não era problema ficar no inferno, desde que tivesse Deus. O inferno é horrível, triste, melancólico, depressivo, porque lá há uma completa ausência de Deus. É por isso que a gente tem que ter medo do inferno, porque lá não há aquele que eu amo, Deus. Mas quem ama a Deus em primeiro lugar, não corre o risco de ir para o inferno. Vejam, meus irmãos, a que ponto o filho mais novo chegou. Num estado deplorável. Mas vejam, mesmo com todo o pecado, mas há algo que faz aquele jovem sentir saudade de Deus, da casa do pai. A consciência dele começa a falar para ele. Até me arrepio dizendo isso. Há uma voz de Deus dentro da gente. É preciso ouvi-la, escutá-la. É num estado miserável. Enquanto ele tinha coisa para se distrair, a riqueza dava para ele um bem-estar. Ele não meditava, não contemplava, ele não fazia silêncio, porque o espírito dele estava numa constante agitação. Mas quando ele chega ao fundo do poço, aí ele começa a ouvir uma voz silenciosa na sua alma. Todos nós a temos. Aí ele começa a falar consigo mesmo. Lá na casa do meu pai tem tanto pão com fartura, os empregados lá são tão bem tratados, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai. É só o início do caminho de volta. É só o início.
e ele faz até o plano de se humilhar diante do pai. Eu vou dizer para ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um servo teu. E ele fez o caminho de volta. Deus, Ele exerce sobre nós uma força de atração. É como o sol, como a terra e a lua. Se não existisse a lua, meus irmãos, olha como Deus organizou tudo bem. As marés ficariam revoltadas, não haveria plantação. A lua, ela se sente atraída pela terra e a terra pela lua. Há uma atração recíproca entre as duas. Se um dia a lua desaparecer, até falam que ela está se distanciando cada vez mais da terra, é o fim dos tempos mesmo, mas isso pode durar ainda muitos anos, a terra viraria uma bagunça. Mas tudo bem, o que eu quero dizer com esse exemplo, que entre nós e Deus há uma força de atração. Ele está nos procurando, nós perdidos, nós que valemos para Deus muito mais do que uma ovelha. Vocês que têm 100 ovelhas, se perder uma, não larga uma, ou melhor, não larga as 100 no aprisco para ir em busca da única que se perdeu no deserto? Pois é, o ser humano vale muito mais para mim, eu vou fazer muito mais, e vou em busca da única que se perdeu, e vou colocá-la nos ombros. Eu vou colocá-la nos ombros, porque se eu botar de novo ela na terra, como o ser humano tem uma facilidade para se desviar das coisas de Deus. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia, que Ele nos leve nos seus ombros. É o que significa isso aqui que o padre veste, chamado casula. Além de significar o poder sacerdotal, significa a ovelha, que é colocada sobre os ombros do bom pastor, para que a gente não se desvie, não pegue o caminho errado. Nós temos uma imagem bonita a zelar em nós mesmos, a imagem de Deus. Por isso que Jesus contou no Evangelho a parábola da mulher que perde uma moeda de prata, e ela acende a luz, varre a casa para encontrá-la. Toda moeda, todo dinheiro não tem uma imagem lá? Nós que somos a moeda de Deus, temos em nós não a imagem do lobo-guará, não a imagem da onça pintada, nós temos em nós a imagem do próprio Deus. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Queridos irmãos e irmãs, o Pai estava com os olhos fitados no horizonte, de onde assomou o filho mais novo, e o pai teve uma grande compaixão. Era o pai atraindo o filho para si, e o filho chega numa condição tão miserável, sem túnica, estava nu, com a vergonha, os chinelos desgastados, porque andava à deriva, sem direção. Só quando ele resolve voltar para a casa do pai, aí ele sabe qual o sentido que ele deve tomar. A aliança ele já havia quebrado, representada no anel, quando ele resolveu pedir a herança e ir embora para bem longe da casa do pai. Mas ele é recebido com festa, uma túnica nova é lhe dada, sandálias novas são colocadas aos seus pés, e a aliança é recomposta quando o pai manda colocar no seu dedo um anel novo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que nós nunca nos afastemos dele, porque sem ele nós não conseguimos viver. Se nós nos afastarmos dele, nós vamos criar os nossos próprios ídolos, a nossa própria religião. Quando o homem cria a sua própria religião, ele lembra muito aquela história da Torre de Babel. Leiam de novo essa história, já que estamos em setembro, no mês da Bíblia, peguem lá o livro do Gênesis, procure a Torre de Babel.
Sabe o que é que significa aquela história? O orgulho do homem na religião. Eu quero chegar aos céus por conta própria. Eu vou construir a minha própria escada para o céu. O homem, o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor. Eu vou criar a minha religião. As religiões antigas que existiram antes mesmo da religião verdadeira, a cristã, a religião católica, elas brotaram por causa da ignorância. Essas pessoas não tinham culpa própria. Elas não conheciam Deus, o Deus verdadeiro, mas nós que conhecemos o Deus verdadeiro, mesmo assim, a gente tem enveredado pelo caminho da idolatria. Quando preferimos a comida dos porcos ao manjar do céu. Quando nós preferimos o lixo, o dejeto desse mundo, às alegrias celestes. Nós somos como aquele filho pródigo que fica se debatendo no próprio vômito, resistindo a voltar. Mas o filho pródigo recebeu a graça de retornar, de regressar. Eu estou falando nas missas nesse final de semana que nós não estacionemos nesse cuidar dos porcos. Tem muitos que não estão conseguindo se levantar do seu próprio vômito. Eu gosto tanto daquela passagem do profeta Oséias, que o Senhor ia passando e via Israel como um bebê, enrolado no próprio cordão umbilical e se revolvendo no próprio sangue, se debatendo como pedindo ajuda, e o Senhor foi em socorro de Israel. Quantos dos nossos irmãos estão conformados em se alimentar da comida dos porcos? Quem dera se até esse resto nos fosse negado. Ao filho pródigo foi negado, e ele sentiu saudades de Deus. Mas o diabo, às vezes, sabendo, então darei a comida dos porcos para que ele nunca volte. A igreja tem chamado isso de assídia, ou preguiça espiritual. Alguém que não se sente capaz de levantar da sua pobreza moral e espiritual, de se erguer do seu próprio vômito. Se satisfaz de ser como um animal ruminante, que vomita e depois engole de novo o próprio vômito. Lembram que eu falei no início da homilia? A idolatria é representada por um animal, um boi que rumina, que cospe aquilo que comeu e depois engole de novo. Essa é a situação do pecador que mergulhou na idolatria. Tem tantos pecados de estimação que nós temos. Cada um aqui se pergunte: qual é meu pecado de estimação do qual eu não consigo sair, meu Deus? Será se eu vou ficar assim para sempre? Isso é um ensaio para o inferno. Eu estou contando uma história que há tempos eu li no livro do Monsenhor Segur. Eu já contei aqui, mas vocês já devem ter esquecido, faz um tempão. Monsenhor Segur contou que na França do século XIX, um casal muito preocupado com um filho que tinha uma vida dissoluta, uma vida afastada do espiritual, e convidou o padre para aconselhar aquele jovem. Olha a pedagogia que o padre usou. Mandou o jovem acender a lareira, era tempo frio, e quando a lareira já estava ardendo, com brasas incandescentes, o padre empurrou o jovem no fogo, mas claro que não era para provocar um acidente, porque o jovem logo se esquivou e disse: mas monsenhor, o senhor está louco? Não, meu filho, eu só quero te ajudar a tu te acostumar ao inferno desde já. Aqui é um ensaio para o inferno. O fogo de lá queima muito mais do que esse. Então tu já vai te acostumando desde já. A mesma coisa, a gente quer já ensaiar para o inferno, vivendo a vida miserável, comendo a comida dos porcos,
nesse pecado de estimação que nós temos, porque no inferno será assim: comer as comidas dos porcos para sempre, ou então ver e não poder se alimentar. Não é terrível quando a gente vai num almoço, né? Num almoço e preparam aquela mesa bonita, e ainda tem que chamar fulano, beltrano, esperar. Vocês nunca passaram por essa tortura? E a gente querendo comer logo, né? É assim também no inferno. A gente vê a beleza sem poder desfrutar. Lembram do rico Lázaro? Ou melhor, do rico Epulão e do pobre Lázaro? O rico via o céu, ele que estava sendo consumido de chamas, mas foi dito para ele, Abraão disse para ele: quem está aí não pode passar para cá. Ô pai Abraão, manda pelo menos Lázaro, com a ponta do dedo molhada, tocar a ponta da minha língua, porque eu estou sendo consumido em chamas aqui. Não, Senhor, acabou-se. Saibam, meus irmãos, que nós padeceremos no inferno, quem for para o inferno, do pecado de estimação que nós tivemos aqui. O filho mais novo já estava ensaiando para o inferno, mas graças a Deus ele voltou enquanto está vivo, porque depois que morrer, o pecado de estimação dele era uma vida de prostituição. Como é então que ele estava ensaiando para o inferno? Comer comida, aliás, nem sequer poder comer a comida mais desprezível dos porcos. Procurem conhecer, quem gosta de estudar, as visões de Santa Francisca Romana sobre o inferno. Ela viu no inferno como era que o pecador padecia segundo o seu pecado de estimação. Eu me lembro de 2. Quem vivia o pecado da luxúria ficava eternamente sentado numa chapa quente. Aí tentava se levantar, mas vinha o demônio e empurrava a pessoa para sentar de novo, né? Aqueles que davam muito ouvidos a pilhérias, ou seja, fofocas, vinha um demônio com ferro e introduzia no ouvido da pessoa. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, são revelações privadas, mas serve como pedagogia e ensinamento para nós, para nos libertarmos do nosso pecado de estimação, que é aquele pecado que eu tanto rego, nutro, é dele que eu vou padecer para a eternidade, se eu não abrir mão dele, se eu não fazer como filho pródigo e voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Nos humilharmos para que Deus coloque uma túnica nova em nós, sandálias novas em nossos pés e um anel novo que representa a aliança reconstruída conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.